pouquinho para você. Vendas não é só vender o produto, primeiramente. É conquistar o consumidor, conhecer, principalmente conhecer o produto que você está vendendo. Você necessita ter o conhecimento técnico do produto que você está vendendo, valorizar o seu produto, sem desfazer dos seus oponentes, dos seus adversários, das outras pessoas que concorrem com você com esse mesmo produto. Ter conhecimento técnico, ter postura diante do cliente, do consumidor. Valorizar o produto. E eu já fui surpreendida muitas vezes com vendedores que empurram o produto, né? Não conquistam o cliente, mas querem mesmo empurrar o produto que você compra, e isso é muito chato, né? Eu não gosto disso. Então, primeiro é conquistar o cliente mesmo, e depois vender o produto. Eu já vou terminando a minha fala. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado das técnicas de vendas. É isso aí. Uma salva de palmas. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Neide Pizarro dos Santos, graduanda em Serviço Social no Unisalesiano, campus de Araçatuba. Eu vim trazer para vocês hoje um pouco do que eu estou estudando sobre a área de serviço social. Alguém aqui tem contatos com essa área de serviço social? Conhecimento de alguns termos? Camila, Rodrigo. Eu trouxe alguns termos técnicos para vocês se familiarizarem melhor com o tema. A LOAS, que é a Lei do Serviço Social, Lei Orgânica da Assistência Social, Lei número 8.742, de 7 de dezembro de 93. LBA, Legião Brasileira de Assistência. Isso, Legião Brasileira de Assistência. Essa, por sua vez, foi extinta em 93. Foi quando ela deixou de existir e começou a surgir a LOAS. SUAS, que é o Serviço Único da Assistência Social. CRES, que são os Conselho Regional de Serviço Social. CEPES, que o CRES é onde a gente se inscreve, os assistentes sociais se inscrevem, tiram a carteirinha para poder estar atuando na profissão. CEPES é o Conselho Federal de Serviço Social. CRAS são os centros de atendimento aos usuários, Centro de Referência de Assistência Social, e os CREAS, Centro de Referência Especializado na Assistência Social. Vou estar trazendo hoje para vocês um pouquinho sobre a Revolução de 1930 e o Estado Novo, Getúlio Vargas, 1937 a 1945. A expansão do desenvolvimento industrial no Brasil, a vinda do homem do campo para a cidade. Uma das grandes transformações, mudanças que teve no Brasil foi a industrialização, a vinda do homem do campo para a cidade, aumentando o desenvolvimento da cidade e contribuindo com o aumento industrial. Foi aí que surgiu as chamadas classes sociais, a burguesia, a classe média e o operariado. A burguesia, naquela época, começou a haver uma cobrança do Estado, da burguesia, sobre o Estado, e maior participação nas decisões políticas governamentais, na diferenciação do poder público.
ele houve a Constituição de 1934, onde houve um grande avanço na Constituição, que foi quando as mulheres passaram a ter o poder de voto. E Getúlio Vargas tinha uma grande afinidade com o nazifascismo. Era o nazismo, naquela época o mundo estava sob forte tensão do nazifascismo. O nazismo, comandado por Hitler. Hitler, por Hitler na Alemanha, e o fascismo por Mussolini na Itália. E aí começou, por essa influência de Getúlio Vargas, no Brasil também teve muitas perseguições, principalmente aos judeus, inclusive Júlio Prestes, principalmente Olga Benário, foi perseguida, foi deportada do país e grávida, né? Inclusive no filme Olga retrata bem essa realidade. Então foi deportada do Brasil, grávida, e um pouco mais tarde veio a morrer nos campos de concentração nazista. Getúlio Vargas também instituiu o Estado Novo, que com essas atuações Getúlio Vargas passou a perder forças, né? Foi quando ele instituiu a Constituição de 1943, intitulou leis na Constituição de 1943, que atendia às reivindicações antes feitas pela classe operária, que eram a redução na jornada de trabalho, condições adequadas de trabalho e uma melhor remuneração. Essas eram as grandes reivindicações da classe operária quando começou a vinda do homem à industrialização. A industrialização estava no auge. Essas eram as grandes reivindicações da classe operária. E só fazendo um parênteses, as reivindicações da classe operária era tratada como um caso de polícia na época. Por isso, a forte influência das perseguições. E Getúlio Vargas se aproveitou desse momento que ele estava enfraquecendo, já não era mais tão forte assim, instituiu algumas leis, passou a ter o salário mínimo, a carga horária de trabalho foi reduzida, algumas reivindicações do trabalhador foram atendidas. Mas, assim, aí por isso ele passou a ser considerado o pai dos pobres, né, naquela época. Que, na verdade, ele deu com uma mão e tirou com a outra, né? É o que acontece um pouco até hoje, né? O Estado dá com uma mão e tira com a outra. Obrigada. Vamos ver. Preciso de um voluntário. Vamos lá. Vladimir, o que... Não, mas pode ficar à vontade. Na sua opinião, o que o serviço social tem a ver com a Revolução de 1930? Olha, para falar a verdade, eu desconheço o assunto. Né? Eu não tenho essa informação. Infelizmente, você não é o único. Muitas e muitas pessoas desconhecem essa realidade. O serviço social tem tudo a ver com a Revolução de 1930. Aliás, como o serviço social e também como todas as outras profissões, não começaram por acaso. Começaram porque houve uma necessidade de existência delas.
E foi exatamente aí que o serviço social entrou, né? Na conquista, os trabalhadores passaram a ter direitos, mas quem garantia que os direitos desses trabalhadores eram efetivados? Então é aí que o serviço social entra, é na efetivação dos direitos, né? Não vou dizer na garantia, mas sim na efetivação, na busca de correr atrás pelos direitos desses trabalhadores, porque os usuários do serviço social muitas vezes desconhecem os seus direitos, sabem meio por cima, desconhecem os trâmites, principalmente a burocracia, e aí que o assistente social entra. E uma das frases que, além de muitos outros aspectos, motivos que me motivaram a levar a fazer serviço social, essa é uma das frases do Paulo Freire que também me motivou a fazer serviço social. E é porque amo as pessoas e o mundo que eu brigo para que a justiça se implante antes da caridade. O serviço social não é uma caridade. Muitas pessoas acham isso, que a assistência social está lá, um CRAS ou um CRES, só para distribuir cesta básica. E esse não é o trabalho do assistente social. Esse é o trabalho da igreja quando acontecia na Idade Média, que era a caridade, a distribuição de sopa. O assistente social não está lá atendendo o usuário para distribuir, somente para distribuir cesta básica, para fazer caridade, mas sim para efetivar de fato o direito do usuário. Eu tirei esse assunto desse livro aqui, se vocês quiserem pode dar uma olhadinha, é da Marilda Vilela Yamamoto e Raul de Carvalho, Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, esboço de uma interpretação histórico-metodológica da editora Cortez. A editora Cortez ela trabalha muito com os livros de assistência social. O meu contato, se alguém quiser saber mais sobre o assunto, não tenho muita informação, mas eu tenho a quem recorrer, que são os professores, né? Telefone, e-mail, tudo. Gostaria de agradecer pela atenção de todos, espero que vocês tenham sentido um pouquinho, tenham ficado com um gostinho na boca de conhecer mais sobre o serviço social. Muito obrigada, até uma próxima.